Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu estou passando aqui novamente para comentar com vocês a respeito dessa alunação que se inicia amanhã às 19 horas e 57 minutos no signo de Câncer. Teremos uma alunação muito importante, porque toda lua nova marca o início de ciclo. O início de ciclo vai acontecer nesse signo, que é o domicílio da própria lua, de uma capacidade sensível extrema e poderosa, tá? Junto com essa lua nova, que é uma conjunção de Sol e Lua, nós também vamos ter Vênus no signo de Câncer, o que indica um período extremamente sensível, extremamente romântico e que vai pedir um pouco de certo recolhimento, né, sensível, para a gente poder estar tratando e estar cuidando das nossas emoções. Vai ter seu ápice no signo de Aquário, o que significa que vai ser um processo de desabrochar da personalidade. Câncer é aquele signo que recolhe para dentro, que não se mostra muito, e quando a gente tem esse ápice em Aquário, a gente tem essa energia da intimidade, essa energia da sensibilidade se manifestando no mundo externo. E sem dúvida, essa lua cheia que vai ser muito próxima ali do Plutão, vai ser muito transformadora e vai ter um impacto profundo nos nossos meios sociais, nos nossos grupos que a gente frequenta ou que, porventura, nós fomos atraídos, né? Ou estamos inseridos, mesmo que sejam grupos quais nós não nos identificamos. Essa lua, como vocês podem ver aqui, pessoal, ela vai acontecer ainda em um aspecto de sextil para os posicionamentos lá em Touro, o que significa que teremos uma fluidez, uma abertura, principalmente no sentido psíquico, porque o sextil fala desse lado mental, que vai estar abrindo aí os caminhos da nossa percepção material para as questões sensíveis. É aquele momento em que o gatilho passa a ser sentido fisicamente, para que a gente se abra para uma esfera sensível extrafísica e passe a perceber o que está rolando no nosso campo psíquico, o que está rolando nas nossas emoções. E o Mercúrio em Leão, ele desperta a nossa consciência para aquilo que está acontecendo com a nossa essência, com o nosso espírito. E assim a gente ganha a capacidade de se perceber e se autoconhecer no desenrolar dessa lunação. Esse Mercúrio, no dia da lunação, vai estar conversando em sextil também com o Júpiter, que, como nós falamos lá no Instagram, no Céu do Dia, esse Júpiter em Gêmeos está ampliando o nosso raio de percepção, está ampliando a nossa triangulação de sinais, para que a gente passe a perceber o que é que está atingindo a nossa essência, a nossa energia. O Sol e o signo de Leão tem muito a ver com o nosso coração. Isso significa que nós vamos estar percebendo aquilo que mexe com o nosso magnetismo principal do corpo. Em algumas culturas, principalmente orientais, o centro de energia do corpo é o coração e não o cérebro, como se pensa a maioria das vertentes e dos estudos ocidentais. Interessante a gente estar notando que esse Marte aqui em Touro, que vai estar fazendo o sextil para a Lua, sugerindo uma abertura de percepção, de tato, né, de manifestação no corpo físico a respeito das nossas emoções, também vai estar conversando em sextil com o Saturno retrógrado, momento de cobrança, para que a gente comece de fato a movimentar a parte concreta da nossa vida, para abrir as mudanças que a gente quer ver, né? Esse impulso, ele vai partir da nossa essência. Estão sendo revelados assuntos que estavam ocorrendo nos bastidores, sim, coisas que nós não tínhamos consciência devido aí à retrogradação simbólica do Netuno e do Saturno lá em Peixes, que fala desse campo inconsciente. Porém, o poder de nos desprender, o poder de cortar esse mal pela raiz está nas nossas mãos, na nossa compreensão racional
É uma alunação de regeneração do campo emocional, é uma alunação de reintegração de posse da nossa própria energia e das nossas próprias faculdades psíquicas, tá? Porque muito ocorre no campo do invisível, que são coisas que a gente não percebe, porque a gente está imerso em uma lógica muito prática, muito mundana, né, muito racional, pragmática e estruturada na lógica do só acredito vendo e tudo mais, né? E quando a gente tem um romper desse véu de ilusão e Saturno aqui, Netuno retrogradando, puxando esse olhar para trás, normalmente as cobranças de Saturno são voltadas para o lado da responsabilização, né? Do ter que arcar com as consequências dos seus atos, tá? Então, é um período de colheita, mas também é um período de desprendimento e de corte de situações frustrantes, corte de situações limitantes, corte de situações que nos cortam, que nos podam. E interessante observar que essa alunação vai acontecer no grau 14, um número que está muito associado também às mudanças, que está acostumado com a instabilidade. Então, é uma alunação que ela ocorre num período de instabilidade emocional, num período no qual nós vamos passar aí por uma metamorfose emocional, e essa metamorfose, por sua vez, vai impactar no fluxo, né, na maneira com a qual a gente encara a ausência da zona de conforto emocional, tá? Essa lua nova, aqui para o Brasil, São Bernardo do Campo, vai estar conversando em trígono para o meio do céu lá em Escorpião, tá? Então, são coisas ocultas que vão se manifestar de maneira até pública. Nós podemos ver aí uma semana de revelações bombásticas, especialmente aí questão relacionada às notícias. Isso também acontece por conta do sextil entre Mercúrio em Leão e o Júpiter em Gêmeos, né? Colocando um foco aí grande nas figuras de poder, nas figuras centrais da nossa realidade, aí presidentes, grandes líderes, sem dúvida é uma alunação que vai trazer um descolamento emocional, porque é a lua cheia que vai acontecer no signo de Aquário, vai trazer essa clarificação intelectual, racional e desprendida de um olhar mais rigoroso, daquele olhar pessimista, daquele olhar muitas vezes tradicional das situações, o você conhecer a situação, mesmo ela sendo desagradável, mesmo ela sendo diferente daquilo que você conhece, é uma forma de você também se libertar, né? Entender que as circunstâncias são as circunstâncias. Se nós queremos fazer a diferença, devemos fazer sabendo que haverá esse custo. E é interessante notar que existe um paradoxo, né? Eu gosto de utilizar os meus dons, as minhas habilidades, os meus conhecimentos para impactar de maneira positiva a vida das pessoas, mas estou ciente que há muitas pessoas que possuem habilidades tão grandes quanto a minha e até maiores, que utilizam para prejudicar. Dos dois modos, a gente recebe a recíproca verdadeira. Por que que isso acontece? A gente recebe a recíproca verdadeira. E por que que isso acontece? Né? Vocês têm noção? Porque se você faz o mal, você eventualmente acaba colhendo esse mal que você plantou. E se você faz o bem, haverá a resistência das forças negativas, que vai colocar ali determinados empecilhos e desafios. Quanto melhor é aquilo que você quer fazer, quanto mais grandioso e nobre no sentido de espírito, não no sentido de riqueza financeira, é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai desempenhar, maior é a resistência que você vai ter que enfrentar, certo? E as resistências que a gente enfrenta, elas sempre são compatíveis com a nossa capacidade de enfrentá-las, com a nossa capacidade de discernir, entender e aí, então, manifestar aquilo que a gente busca. Vamos ver, então, depois dessa lua nova, a gente vai ter o trânsito aí da lua pelo signo de Leão,
no qual essa sensibilidade trabalhada e reciclada na fase de câncer vai focar muito no nosso protagonismo individual, no nosso brilho individual, a nossa percepção de nós para conosco mesmo, fazendo com que a gente aplique cortes, né? Na nossa alimentação, nos nossos hábitos, na maneira com a qual a gente lida com finanças, etc. Tá? E é interessante olhar que isso acontece muito próximo de Urano, o que traz aquele tom de surpresa, de questão repentina, né? De pegar muitas pessoas ali no susto, pegar muitas pessoas ali no pulo, né? Uma coisa que vem de maneira inesperada, e Urano também fala de coisas que acontecem sem querer. Esses pontos. E olha só que legal, a Lua entra no signo de Virgem, fazendo oposição a Saturno em Peixes, e a gente entende nesse momento que a gente vai ter um ápice de um ciclo relacionado aos assuntos de Saturno, porque quando a Lua estava passando aqui em Peixes, foi justamente quando esses dois planetas começaram, mais ou menos, aí, seu movimento de retrogradação. Então, nós já vamos ter resultados desse processo de revisão das águas internas, tá? Nós já vamos ter algumas projeções no campo psíquico e, por ser uma lua ali em Virgem, no campo da nossa rotina, né? Nós vamos perceber o quanto essas mudanças a nível psíquico, a nível sensível, emocional, espiritual, etc, 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 estão se desdobrando ali no nosso campo concreto, na nossa rotina do trabalho, do nosso dia a dia. Momento delicado, com o qual a Lua vai se juntar ali com os posicionamentos em Libra, no qual a gente vai ser um pouco, como é que se fala, submerso, né? E sublimado nessas energias relacionadas aos nossos vínculos, principalmente os afetivos, tá? Porém, como essa lua, ela já vai estar crescente, é o momento em que a gente vai ter uma certa abertura positiva para nutrir esses vínculos e relacionamentos do passado que nós desejamos manter na nossa vida, né? Para que aí, no futuro, quando a lua já chegue ali no signo de Aquário, na sua fase cheia, ainda, vai ser ainda em Câncer, né? A lua cheia, ela volta a ser no signo oposto, olha só que legal, né? Para vocês verem que tudo que a gente faz aqui é na descontração do momento, né? Aproveitando a energia e inspiração de cada momento. Apenas os vídeos mais longos, que envolvem os planetas geracionais, como vocês já sabem, a gente para dar uma pesquisada antes, mas o intuito aqui é, nessa forma, trazer uma interpretação mais livre, né, mais fluida, mais espontânea. E aí essa lua cheia que acontece ali nos últimos graus de Capricórnio, e também abarca o que a gente falou a respeito do signo de Aquário, vai estar trazendo esse desabrochar para o nosso campo profissional também. Esse desabrochar ali que vem a envolver, vamos colocar assim, né? Quando a gente fala ser alguém na vida, a gente está acostumado a pensar em um certo status, um certo glamour, né? Uma figura pré-pronta daquilo. Porém, quando a gente tem Capricórnio junto com Aquário, a gente tem uma metamorfose dessa noção hierárquica, dessa noção estrutural, né? A gente tem uma nova compreensão do que significa ser alguém na vida. Então, uma das questões que vai nos ajudar aí durante essa fase de lunação, é justamente isso, nesse processo de entender o que a gente gosta, entender o que nos faz viver, o que nos mantém vivo, o que nos faz sentir conforto, o que nos faz sentir em casa. Quando a lua fica cheia ali em Capricórnio e Aquário, a gente está pronto para colocar isso para fora, muitas vezes até de maneira profissional, por que não, né? E tá ali recebendo, colhendo os frutos disso, desse contato consigo mesmo, e tá manifestando isso na nossa vida externa de uma maneira muito mais espontânea e fluida, alinhada com a nossa sensibilidade. E uma das questões que vai ser muito importante nessa
lunação, a nossa intuição, tá, pessoal? Hoje eu estava lendo uma monografia da Ordem e junto com ali com o Céu do Dia, que está lá no Instagram, eu falei bastante sobre o nosso poder mental, né, e a nossa capacidade de receber informações do lado de lá, né, do lado oculto da Lua, vamos colocar assim, né? E aqui eu recebo a intuição de ler um pouquinho, de ver alguns conceitos-chave, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né, em pensamentos, especialmente, né, nesse processo de metamorfose. Eu estou incluso, porque também sou um ser humano dessa dimensão terrestre, e então estou querendo conseguir mais a minha intuição, então vamos lá, né? Aqui começa o segundo quadrante do zodíaco. Câncer para o hemisfério sul é o momento do solstício, é o momento do inverno, é o momento em que as temperaturas esfriam e a gente se recolhe num processo de hibernação profissional. Então, não por acaso, essa alunação, ela vem com um impacto muito profundo, mexendo com regiões da nossa intimidade que a gente sequer percebia. E muitas coisas a gente percebendo que não gosta, né? Percebendo que os nossos hábitos e os nossos padrões de pensamento estavam alimentando algo que não condiz com aquilo que a gente deseja, que não condiz com a nossa verdadeira essência. Câncer rege exatamente esta área da vida, o lar, a célula familiar, a segurança e o aconchego, o cuidado, né? E quantas vezes a gente não se pega desprendendo N energias, N esforços para agradar, para nutrir, para buscar para dar esse conforto ao outro, sendo que nós mesmos não estamos conseguindo nos contemplar com toda essa energia do afeto e do cuidado, tá? Então, é uma das reflexões que é interessante de trazer para o vídeo dessa alunação. Agora, para estar finalizando aqui com chave de ouro, e vou tirar um arcano para essa alunação, tá? Um arcano aí para essa lua nova. Então, o que os sagrados ciganos e ciganas de luz, o que as sagradas pombagiras, guias espirituais do tarô, tem para nos dizer, tem para nos aconselhar a respeito dessa alunação? E o que de novo que ela vai trazer para o nosso campo emocional? Vamos tirar aí 3 cartas, um para evitar, o outro para ativar, e um principal, né, seguindo a inspiração aí de grandes mestres e mestras aí da astrologia. Vamos lá, então. Arcano principal, arcano para evitar, arcano para ativar e arcano principal. Vamos lá. Ó, aqui no fundo do baralho temos a temperança. Então vai ser uma alunação, gente, do quê? De purificação, de limpeza das águas. Tá vendo que interessante? Né? Limpeza dessas águas, uma alunação em câncer, que a gente tem aí uma figura grande, uma figura aí jupiteriana, um grande benéfico, que aí é um anjo, trazendo essa purificação do alto, né? Trazendo essa limpeza do nosso campo emocional, do nosso campo psíquico, né? Muitas vezes, pessoal, colocando as próprias lágrimas para fora, que para algumas pessoas isso é sinônimo de vergonha, né? Para algumas pessoas mais desequilibradas emocionalmente, psiquicamente ainda, é sinônimo de algo divertido, né? Quantas e quantas pessoas não se alimentam das dores e das tristezas de outro. E isso não fala sobre como nós devemos lidar com as nossas emoções, né? Isso fala muito mais sobre como a pessoa lida com as emoções dela, né? Significa que foi uma pessoa que teve aí as suas emoções caçoadas no passado e hoje se satisfaz com causar esse mesmo impacto ao outro. E também a gente percebendo o quanto a gente às vezes não dá risada, né? O rir para não chorar. Por quê? Por que o rir para não chorar? Por que não chorar? Né? Nós temos essa questão do chorar como um tabu muito grande. Isso não só para figuras masculinas como eu,
e outros homens, mas também para pessoas no geral, né? Mulheres, não binários, pessoas, né? Nós temos essa educação e essa crença de que se não demonstrarmos se não demonstrarmos as nossas emoções, se não formos livres e fluidos com as nossas próprias emoções, não conseguiremos desbloquear e destravar, né? Temos que sempre estar naquela energia de movimento, de exaustão, né? Quase como se fosse um eterno nove de paus com 10 de paus, né? Então, carregando o mundo nas costas, se sentindo exausto e não se permitindo se cuidar, não se permitindo se nutrir, né? Então, vamos lá. Arcano principal, Rainha de Espadas. Gente, é uma semana de cortes. A gente falou daquela questão do Marte em Touro. E olha que interessante, né? A Rainha de Espadas. A espada aqui, ela tem muita relação com o Marte. E Touro é um signo de polaridade feminina, né? Polaridade yin, apesar do Touro parecer uma figura imponente, né? Uma figura poderosa, né, uma figura forçosa, é um signo extremamente feminino, né? E ele adquire essa postura de touro bravo quando ele não trabalha esse lado feminino, quando ele reprime esse lado feminino, certo? Então, o que acontece? Uma hora, esse lado sensível, esse lado da rainha de espadas, então é um lado mais maduro, ele aplica esse corte, né? Naquilo que não usa mais. E como a gente tem esse Marte insistiu a Saturno, a gente entende como a própria justiça divina atuando, né? Os tronos aí femininos da justiça atuando em nossa vida. Então, é uma semana em que o foco vai ser racionalidade, praticidade, tá? E a gente deve evitar a força. Então, o que a gente deve evitar? Lutar contra os nossos instintos, lutar contra a nossa inspiração, lutar contra as nossas inspirações e impulsos, né? Então, a gente não deve usar essa rainha de espadas para podar a nossa capacidade leonina aqui, do Mercúrio em Leão, para tentar para tentar tapar o sol com a peneira. Nós devemos utilizar isso aqui justamente para. Opa, mexi aqui no negócio. Nós devemos utilizar essa força racional e intelectual inteligente da Rainha de Espadas para libertar essa fera. Né? Então, o que está nos segurando? A gente pega isso aqui que está nos segurando e, ó, corta fora. Né? Vamos deixar esse leão livre, leve e solto para conquistar o que precisa. Então, evitar o automartírio, evitar essa nossa força de querer segurar, por exemplo, o choro, querer segurar as vontades, segurar tudo mais, tá? E ativar justamente o cavaleiro de paus. Então, é ir atrás. A gente liberta esse leão de fogo para que esse cavaleiro aqui de fogo possa correr atrás daquilo que a gente quer. Então, vai partir essa força, essa mudança, esse corte, essa responsabilização, essa justiça, ela parte da gente. A partir do momento que a gente liberta a nossa potência, a gente entende racionalmente o que estava rolando nos campos inconscientes, nos campos ocultos, nos campos psíquicos, emocionais e tudo mais. A gente entende que a gente deve parar de nos segurar, já basta tudo aquilo que quer nos segurar, tudo aquilo que nada e nos force, nos segura na inércia, né? Então, sempre que você quer sair da inércia, você vai sofrer a resistência do atrito. Só que quem decide se continua fazendo a força para sair dessa realidade do atrito ou não, somos nós. Então, o cavaleiro de paus está aí para nos mostrar, né, que quando você segura, pressiona, tensiona, aquilo vai gerando uma pressão, 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 pressão. Quando vem a justiça divina e corta, a reação vem com
muita força. Então, aquelas pessoas que foram prejudicadas por esse segurar, por esse tensionar, terão ali a colheita, né, e aquilo que foi segurado vindo tudo de uma vez, e as pessoas que estavam segurando vão ter ali esse cabo de aço voltando na mesma direção, parecido com o que aconteceu lá em Paraná, Piacaba. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Um dos lugares mais visitados, né? Que é famoso aí pelos turistas paranormais, é o túnel dos mortos. E lá naquele túnel houve um acidente, né? Muito parecido com o que a gente falou, né? Um cabo de aço estourou e aí acabou tirando a vida de algumas pessoas que estavam ali operando na sala de máquinas, né? Fora o acidente do túnel. Então é mais ou menos isso, né? Você tenta segurar uma locomotiva, que ela tem um destino, que ela tem um caminho, que ela tem uma potência, e aí o cabo de aço está lá puxando. Se esse cabo de aço ele não tiver executando um trabalho realmente necessário, que tem uma serventia, que tem uma utilidade, uma hora esse cabo estoura. Quem estava segurando recebe o cabo de aço de volta na cara e quem estava sendo preso finalmente consegue disparar rumo ao seu objetivo, ao seu foco, ao seu caminho. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre alunação. Amanhã, sei lá, eu caço um assunto para falar com vocês. Se não tiver uma apresentação, a gente fala do céu mesmo, beleza? E é isso aí. Se inscreva, deixa nos comentários o que você achou, deixa o seu like, compartilha o vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e assuntos herméticos, esotéricos, e ative o sininho do canal. Você que curte os assuntos de astrologia, beleza? Um abraço e até a próxima.